agora eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Observe o que é que os profetas de Baal fazem. Preste atenção nisso aqui. Eu disse que o que aconteceu com Israel naquele tempo está acontecendo hoje em vários lugares do mundo, inclusive no nosso país, e vai continuar acontecendo em várias oportunidades da história da igreja. Olha o que eles fazem aqui. Ensina o povo a crer numa mentira. Ensina o povo a colocar a sua fé num ídolo. Você sabe o que é uma pessoa depositar a sua fé numa imagem de gesso? Que a Bíblia diz: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum som lhe sai da garganta. É um Deus morto. Torne-se semelhante a ele. Quantos o fazem e quantos nele confiam? Dá para você ter ideia quantas milhões e milhões de pessoas nesse país creem num Deus morto? Está aqui, ó. Os profetas de Baal induzem o povo a colocar a fé num sal, num óleo. O cara fica com picaretagem na televisão. Você está doente, está desenganado dos médicos. Põe um copo com água que eu vou orar. E o Espírito Santo vai ungir essa água. E quando você beber a água, você vai estar curado do câncer. Não haveria mais nenhum doente de câncer nesse país. Porque esses caras estão tomando conta de tudo quanto é lugar. E rádio e televisão às 24 horas do dia, ou não é? Quantas milhões de pessoas acreditando nessas mentiras? Ensina o povo a fazerem sacrifícios físicos. Olha, 99% do povo evangélico dá pena. Acredita que Deus só vai atendê-los se fizerem jejum. O cara diz assim: estou com um problema. Não, irmão, pede a Deus, ora a Deus, fala com Deus. Aí daqui a uma semana, e aí, Deus já respondeu? Não. Faz um jejum, que o jejum move a mão de Deus. Ah, que Deus banana é esse? Que o cara faz um jejum e o jejum move a mão de Deus. Oferecer uma fome para Deus. O outro diz: não, tem que esfolar os joelhos. Se não tiver calo no joelho como bode, Deus não atende a oração. Tem que orar 12 horas de joelho no chão, em cima de caroço de milhos. Ensina o povo a fazerem romaria. Nós aqui conhecemos muito bem o Nordeste, o Ceará de uma maneira especial, a gente sabe o que significa isso. Quantas milhões de pessoas vão a Juazeiro, de todos os lugares do Nordeste, gente pobre, gente miserável, na esperança de que fazendo uma romaria, o Padre Inciso vai abençoar. E o povo morrendo na miséria, com fome, com seca, uma desgraça sem tamanho. O cara sai a pé de Fortaleza para Canidé, vestido de frade. Não, e são os devotos de São Francisco. Devoto? Não, eles vão a pé 300 quilômetros. Quando chega lá, os pés estão feridos, sangrando, para ver se o santo atende ao clamor dessa gente. São os profetas de Baal. Ensinam o povo a fazerem longas orações. No mundo espiritual evangélico é o que mais tem. Círculo de oração, irmão. Você está com problema, passa aí todo dia para o círculo de oração. Como é que é? Começa às 8 da manhã, meio-dia. Aí começa de 1 da tarde às 5 da tarde. Você tem que orar muito, muita oração. Vamos lá no círculo de oração. Você sabe o que é o cara passar de manhã, de tarde, orando, até não aguentar mais? Não, tem que fazer uma vigília. Sexta-feira tem vigília. Começa às 7 da noite até às 5 da manhã. Quem que aguenta isso? Você acha que isso aí é de Deus? Você pensa que vigília é de Deus? Você pensa que a pessoa ir para um círculo de oração desse é de Deus? Não é. Olha, assim como em 58 anos, 7 reis perversos, incrédulos, mensageiros do diabo, fizeram o que era mal perante o Senhor, induziram o povo ao erro. Aqui no nosso Brasil, por exemplo, num espaço de 60 anos, se levantaram homens perversos e maus, que têm feito aquilo que é mal perante o Senhor, têm levado o povo a ficar com o coração dividido. Em 1962, surgiu um sujeito chamado Davi Miranda, uma seita chamada Deus é Terror. Deus é amor, mas para mim Deus é terror. Um falso pastor
sujeito que não conhece nada de Bíblia. Isso foi em 62. Em 1963 por aí, levanta-se outro missionário, Manuel de Melo, estabelece no Brasil um movimento religioso chamado Brasil para Cristo. Aí começou esse negócio de pentecostalismo. Em 1964, missionário Doriel de Oliveira, fundador da Casa da Bênção, que era a Igreja Universal daquele tempo. Um movimento extraordinário no Brasil inteiro, um movimento de multidões, sabe? A mesma coisa, a Universal teve início imitando essa Casa da Bênção. A Casa da Bênção em 1964, a Universal em 1977, 13 anos depois. Com Edir Macedo e R.R. Soares, os dois brigam, o Macedo passa a perna no cunhado, fica sozinho com a Universal. Quando chega no ano de 1980, o Soares funda a Internacional da Graça de Deus. Soares é o cunhado dele, esse que aparece na televisão. Tudo quanto é hora, você liga a televisão, tá o cara lá. Tá sempre parecendo que saiu do banho, né? Não tá sempre parecendo o jeitinho de quem saiu do banho, todo perfumado. Dá até pra sentir o cheiro do perfume. Aquele jeitinho, parece um bebezinho, né? Dá vontade de pegar, chega aqui no colinho, venha bichinho, bonitinho. Mas é um capeta em pessoa. Falso profeta. Em 1992, surge em 92 um movimento religioso chamado Sara Nossa Terra, com um sujeito que se denomina apóstolo, bispo, sei lá o que, Robson Rodovalho, é até político, ele deputado. Roda o Brasil inteiro, ganhando rios de dinheiro da pastosada. Ele promove seminário nos grandes auditórios, nos grandes teatros, nos grandes shopping centers, nos grandes centros de convenções. Cada pastor paga uma grana preta, 1.000 conto, para ele ensinar a fazer culto para quebrar maldições. E o que é que Jesus fez na cruz? Se ele quebrou todas as maldições, será que Jesus perdeu viagem? Será que Jesus não teve capacidade? Teve, a Bíblia diz que ele nos libertou de todas as maldições. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. E de 2010 para cá, explode no Brasil o Silas Malafaia com a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que era do sogro. O sogro, durante muitos anos, velhinho, quietinho, direitinho ali, só com aquela coisa, não pode ver televisão, não pode usar calça comprida, aquela bobagemzinha, né? Mas quando o sogro morre, ele assume. E aí vem com a sua teologia da prosperidade, e hoje é um verdadeiro império religioso. A Renascer foi em 86. Estevão Hernandes e aquela bispa, parece uma perua, né? A Sônia Hernandes, foram presos nos Estados Unidos, entrando com dólar dentro da Bíblia escondido. Olha o caráter dessa gente. Tem outros, viu, que poderiam estar nessa lista. Valdemiro, esqueci do Valdemiro, estou falando que tem outros. Não é o negão da Alcione não, né? Tem um negão de tirar o chapéu. Esse aí tem um negão de meter o bordal. Tem outros. Tem uma mulher no Brasil chamada Valnice Milhomes. Quem já ouviu falar? Ela agora está sumida da televisão, né? Mas quando foi no ano de 99, essa mulher se juntou com um pastor colombiano chamado César Castellano, que disse que teve um encontro com Jesus, e Jesus mandou ele estabelecer um novo modelo para a igreja em células. O G12, uma picaretagem sem tamanho, só para promover crescimento numérico, e crescendo numericamente cresce a grana, né? E essa mulher chegou na televisão em 1999, irmão Agostinho, e ela disse: olha,
Deus mandou eu profetizar, fez isso em rede nacional de televisão, que vamos implantar o G12, as igrejas vão aderir, em 10 anos todo o Brasil estará convertido. Já se passaram 14. O Brasil está cada dia pior, cada dia mais desconvertido. A Valnice Milhomes, em 1991, isso foi em rede nacional de televisão, profetizou que Jesus tinha dito a ela o dia que ele ia voltar. Aí disse que não sabia o dia certo, mas seria num sábado no ano de 2007. Nós estamos em que ano? 2013. Ela disse que era num sábado de 2007. Por isso que ela sumiu do mapa. Deviam ter cremado ela viva logo. Então, assim como aqueles reis perversos arrebentaram com Israel, essa turminha da pesada aí que eu citei tem arrebentado com a igreja. Se a gente for falar aqui, vai passar a noite e o dia e não acaba a lista. Foram esses caras, essa gente que introduziu o falso evangelho, essa coisa de corrente de libertação, de fogueira santa, de G12, de culto para quebrar maldições, essa diabólica teologia da prosperidade, essa gente que já trouxe a unção do riso, aí começa todo mundo a rir, é o Espírito Santo fazendo rir. Daqui a pouco é a unção da marcha, aí começa todo mundo a marchar dentro da igreja, que o Espírito Santo está mandando marchar. Daqui a pouco vem a outra em cima do palco, tem que ser um palco, no altar de Deus não pode, e começa a andar de quatro como leão, Ana Paula Valadão, isso é a unção do leão. Quanto escracho! Por isso que Pedro disse, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Nunca o caminho da verdade foi tão infamado como nos dias que nós estamos vivendo. Por isso você fala para alguém, vamos na igreja? O cara diz, você está rindo por quê? A sua é das rosas? A sua é do sal grosso? A sua o pastor anda de quatro imitando leão? Virou uma chacota. Lá vem o pastor, segura a carteira aí, pastor. O pastor virou sinônimo de ladrão. Por causa desses cafajestes. Ou estou falando alguma bobagem? Olha, irmãos, esses pastores de Baal, eles preferem um Deus fraco, um Deus que eles mandam com livre-arbítrio, um Deus que eles podem negociar com ele. Eles não querem um Deus que exige que nós nos entregamos de corpo, alma e espírito. Não, eles querem um Deus que negocie. Para esses pastores de Baal, eles exigem do povo apenas que cumpra alguns rituais. Vamos botar aqui um sal grosso no chão, você vai passar por cima, Deus vai te abençoar. O cara cria uma muralha de isopor, aí diz, você vai derrubar a muralha. Quando você quebrar essa muralha de isopor, a muralha de problema da tua vida está quebrada. Quem é que não quer um negócio desse? Ele só exige isso. Alguns sacrifícios da carne, alguns jejuns. Agora dinheiro, aí eles querem tudo. Aí eles querem raspar até o tacho. Mas eles não exigem nada no que diz respeito aos aspectos morais e espirituais determinados por Deus. Nessas arapucas não se exige nada do povo no que diz respeito aos aspectos morais e espirituais de Deus. Nada!